A segunda coisa que nós devemos aprender nessa busca de como devemos viver, é que nós devemos viver praticando bem a todos os pequeninos. Mateus 25, 40 diz assim: o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Uma vez que temos consciência de que seremos julgados por nosso Senhor Jesus Cristo, que as obras revelam de fato a nossa fé, é preciso que nós vivamos de modo que sejamos aprovados por Jesus. O texto nos diz que o rei Jesus separará as pessoas de todo mundo em duas classes, que são as ovelhas, que serão colocadas à sua direita, e os bodes, os cabritos, à sua esquerda. As ovelhas são identificadas com os justos. Isto é, com todos aqueles que foram remidos por seu sangue e que viveram de modo digno de serem chamados servos de Deus. E os cabritos, embora o texto não diga, mas deixe implícito, são aquelas pessoas que não reconheceram Jesus Cristo como Senhor, pois não viveram de modo digno de serem chamadas de servos de Deus. A nossa salvação, eu digo novamente, é graça de Deus. Não é alcançada por nossos esforços ou através de nossas boas obras. A salvação nos foi dada gratuitamente através da morte de Jesus Cristo na cruz. Contudo, ela se torna eficaz em nossas vidas quando nos apropriamos dela por meio da fé. O apóstolo Paulo escreve bem isto, quando ele fala que somos salvos pela graça mediante a fé. Mas a nossa fé, digo novamente, tem que dar frutos dignos de um filho de Deus. As obras não nos salvam, mas autenticam nossa fé. E nesta parábola, Jesus se identifica com os pobres, com os oprimidos, com os fracos, com aqueles que são massacrados por uma sociedade injusta, corrupta, gananciosa, que fazem acepção de pessoas, que julgam com diferentes medidas. É com estas pessoas que Jesus está se identificando, ao ponto de chamá-los de irmãos. Pois ele foi homem como nós. E ele mesmo sofreu as injustiças dos homens. Viveu no meio da corrupção, da ganância, do pecado que corrói a nossa sociedade. Jesus Cristo se identifica com os pequeninos. Eu ouço muito assim, os pastores, pregadores, muitas vezes dizer que os pequeninos aqui são os evangelistas. Os pastores. Então eu sou um pequenino. E dessa forma, dizer que a gente faz para Jesus quando você faz para um evangelista, quando você faz para um missionário, quando você faz para um pastor. Mas eu quero dizer para você que os pequeninos aqui não são os evangelistas, não é disso que esse texto está falando, não são os pregadores, nem os missionários. Estes podem ser também, mas não exclusivamente estes, que batem muitas vezes em nossas casas, Mas são aquelas pessoas marginalizadas pela sociedade, que buscam e que querem viver de modo digno, e que não conseguem ser aceitas pela sociedade. Jesus estava pensando naquelas pessoas que estavam mendigando nos seus dias. Jesus estava pensando naquelas prostitutas, por exemplo, que muitas vezes era empurrada para fora da sociedade. Como aquela mulher que chegou até os seus pés, e logo o fariseu já pensou, se eles soubessem quem era essa, ele não estaria deixando tocá-lo. Mas Jesus diz, teus pecados estão perdoados. Jesus está pensando nessas pessoas que estão perdidas, caídas talvez no mundo aí das drogas, que buscam salvação e muitas vezes não sabem nem para onde correr.
Jesus está pensando em todas essas pessoas marginalizadas, empurradas para fora das elites sociais, jogadas, sem chance alguma, muitas vezes, de se levantarem. Ele está falando desses pequeninos. Pequeninos que estão lá na igreja, pequeninos que estão, muitas vezes, também nos presídios. De todos. Porque também temos dentro da igreja, né, pessoas assim, vivendo a fé, mas que estão empurradas para fora também da sociedade, que precisam também. Ele está pensando em todas essas pessoas. E toda vez que você faz um bem a essas pessoas, Ele está dizendo que é a Ele que você fez. É a Ele que você fez. As ovelhas são os justos, que serviram então aos seus semelhantes. Aqueles que deram de comer aos que tinham fome, que deram de beber aos que tinham sede, que visitaram os doentes, que visitaram os encarcerados, que viam em seus semelhantes uma alma necessitada de amor. Os justos são aqueles que não viveram para si mesmos, mas tomaram a cruz de Cristo e seguiram os seus passos. Homens e mulheres que amaram mais o próximo do que a si mesmos. Os cabritos são aquelas pessoas que, mesmo conhecendo o Evangelho, não foram capazes de renunciar a si mesmas. E decidiram viver para si mesmos, de forma egoísta. Vivendo para desfrutar deste mundo, sem olhar para o seu semelhante. São as pessoas que deixaram de proclamar o Evangelho, deixaram de estender as mãos, esconderam os seus talentos, foram omissas no dever que lhes foi confiado por Deus. E muitos cabritos, bodes, muitas vezes vestem uma camiseta 100% Jesus. Pensam que são ovelhas, porque chamam Jesus de Senhor, mas não fazem a vontade de Jesus, a vontade do Pai. Trabalham para o seu próprio reino, buscam o seu reino somente. E você já conhece o texto de Mateus 7, verso 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas, isso tem que ser grifado, hein? Apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então não se iluda, você que está na igreja, porque você tem expulsado demônios, você tem profetizado, realizado milagres. Eu sei que Deus pode fazer tudo isso através da sua vida. E glória a Deus se Deus o faz. Mas não se apegue a isto. Nada disso lhe levará ao céu. Você só vai entrar no céu, segundo a palavra de Jesus, se fizer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que você sirva a Ele somente, e não ao dinheiro, não ao seu ego, não à ganância, à idolatria, à feitiçaria. A vontade do Pai é que você visite o enfermo, você visite o presidiário, divida a sua comida com quem não tem. A vontade do Pai é que você lute pela justiça, pela paz, que você chore por ver vidas na miséria, por ver alguém sendo dominado pelo pecado, pela ganância, pelo desejo de possuir o que pertence aos outros. A vontade do Pai é que você mostre o seu amor de forma clara e evidente a todas as pessoas. A vontade do Pai é essa, que você faça o bem a todos os pequeninos.
Desta forma você vai estar servindo a Jesus, o justo juiz, que há de te julgar segundo as tuas obras. Eu espero que eu e você possamos aprender isso. E eu falo a mim mesmo. E que a gente possa ter mais sensibilidade, para que no dia que chegar lá no céu, nós possamos estar do lado das ovelhas. À direita, né? Vinde a mim, benditos do meu Pai. E Jesus olhar para você e disser, que coisa, eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me deu o que vestir. Eu estava enfermo, você me visitou. Eu estava encarcerado, você foi lá, me abraçou. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Eu vou concluir esta mensagem com as palavras de Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. Paulo está escrevendo isto, não sou eu, Cornélio, o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Significa que estarão buscando ouvir aquilo que eles querem ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Deus te deu um ministério, você tem um ministério. Todos nós recebemos algo de Deus, um ministério para servirmos. Cumpra plenamente o seu ministério. Feche os teus olhos.